Psicossoma, André Luiz usa o psicossoma, o termo, ele que criou esse termo, para poder falar do corpo astral, para poder diferenciar do corpo mental. Psicossoma e corpo astral é a mesma coisa. E psicossoma é a mesma coisa que perispírito. Ele está falando do psicossoma. Centros vitais são os chakras, tá? A ciência não pode, por enquanto, preferir reconhecer, ainda não. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução. Eu quis botar isso aqui. Isso aí eu até ri lá no Arauto, o André Luiz fala tanto nisso. A gente estava estudando libertação e ele fala disso também. E nesse livro do Luiz Gonzaga, ele fala disso. E o Jorge André também. A célula são princípios espirituais. É mesmo? As nossas células... Não, as nossas não. As nossas não. É de todo mundo. Não, mas não tem como, pô. Porque as nossas células fazem parte do nosso espírito. Vai dizer que tem princípio espiritual estagiando dentro da gente. Pô, evoluindo dentro da gente. Não estou nem falando dos bilhões de bactérias que a gente tem numa saliva. Uma vez eu falei isso, eu falei, olha, é o André Luiz lá no Arauto, né? Sou eu não, André Luiz está dizendo. Só que a gente lê os livros de André Luiz e aquilo vai passando e você não vê, tá? Possuímos o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação. Todo o livro Evolução dos Mundos é a jornada desse ser espiritual, dessa mônada, como André Luiz chama, através dos milênios nos múltiplos setores da evolução. Então hoje nós somos o resultado dessa jornada espiritual. É um pouco chocante, mas é a realidade. Nós somos um universo. Mas você não completa ali, tu vê aqui no final, olha, nos múltiplos setores da evolução anímica. Né? Da alma. Da alma. Vendo aqui já tá pouco. Falei transportar remédio aqui, não colocou. Não, mas acho que não adianta. É aberto. Ó, procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso, isso é a evolução dos mundos também, tá? Remontarmos de algum modo os primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram o fundamento da vida no corpo ciclópico do planeta. A imensa fornalha atômica estava habilitada... De que o eletrão é esse? Ele chama de eletrão. É o elétron. Nós conhecemos. Hoje a gente não falaria eletrão, né? Elétron é um dos corpúsculos base. 5, o que é aquele base 5? É isso mesmo? Não, eu teria que pegar o livro. Aquilo ali é uma nota de rodapé. Legal. Aí embaixo vem assim a nota de rodapé. É porque isso daí eu tirei direto do livro, copiar e colar. Entendeu? Na mudança de arquivos. E eu não fiquei corrigindo não. Senão não daria tempo.
A imensa fornalha atômica estava recebida as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascente, que estava nascendo, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então aqui a gente está vendo que o surgimento de vida na Terra é o surgimento da vida do princípio inteligente que já estava aqui na Terra. Então, nós temos aí a árvore biológica da evolução. A evolução, ao contrário, a evolução física, biológica, ela começa na Terra através do protoplasma, do vírus, e ela não é rígida, linear. Ela é toda bifurcada. Ela tem várias ramificações. A evolução biológica, ela não é uma escadinha, tá? Isso é um erro que às vezes a gente pensa, até nos livros que vai falar de espírito, que fala de evolução, quando fala da evolução material, coloca em escadinha. A evolução... Se fosse escadinha, o que fosse passando, o outro ia terminando, não existia mais. Então, né? por exemplo, o que fosse... Você tem... Fala. Não, né? Se, por exemplo, a evolução material, se fosse uma escadinha, o que veio depois, aquele anterior sumiria, não existiria mais. Isso aqui é o que a Beatriz estuda. É uma árvore da vida biológica. Isso não foi tirado do livro espírito, tirado do site de biologia. Tá? Ela é toda bifurcada. Então, é assim. O princípio espiritual não quer saber disso. A biologia, olha assim, existiram 20 tipos de cavalos. Mas esses cavalos eram menos evoluídos que os cavalos atuais? Não necessariamente, porque os princípios espirituais não são os mesmos. Os princípios espirituais não são os mesmos. O princípio espiritual que está aqui hoje, animando o sapo, e o princípio espiritual que há 1 bilhão de anos estava animando o sapo, não são o mesmo. Aquele que há 1 bilhão de anos animava um anfíbio, ele pode, sei lá o que, pode ser um de nós. E o sapo hoje vai ser alguém lá no trilhões de anos, em outro planeta. No livro dos Espíritos tem uma questão que fala não, disso. Eu entendi, assim, uma coisa que eles falam lá é que a gente perguntou, falou, mas é a pessoa que, digamos, conseguiu o grau de perfeição, aí ele vai parar lá num outro planeta, digamos assim, outra dimensão. Ele vai perder tudo aquilo, todos os méritos que ele teve de superioridade, de perfeição, de bondade. Ele não vai perder, só que ele não vai ser encarado como superior. Ele vai ser encarado como um todo para poder ajudar. É como se tiver não um princípio. Mas como dependendo do planeta, geralmente é mais evoluído, com certeza mais evoluído do que a Terra. Então, logo eles são iguais, todos eles são iguais. Não tem Você imagina uma escola, a história de 1ª ou 8ª série. Maria Batistina, onde eu estudei. Maria Batistina de 1ª ou 8ª série. Eu cheguei na 8ª série, num belo dia, e passei. Acabou. Eu fui para o Visconde de Mauá e Marechal. Eu perdi alguma coisa? Só porque agora eu não sou da 8ª série? Eu estou lá no 1º ano do ensino médio? Mesma coisa. Tudo que me fez me tornar o menino do 1º ano do ensino médio, eu estou levando comigo. Está dentro de mim. É a mesma coisa. Tá? Eu estava numa questão dos espíritos que fala isso. Que, por exemplo, um animal num mundo mais evoluído, ele vai ser mais evoluído, mas vai ser animal. Um animal no mundo evoluído, ele tem outras tarefas, porque ele é mais evoluído, mas é um animal. Olha só, o homem é homem, o animal é animal. Se esse mundo evoluído tiver, digamos, esse mundo evoluído tiver uma flor, ela é uma flor.
os princípios espirituais que estiverem animando-a estão no estágio. Ah, mas é uma flor mais bonita. Não, deixa de ser. Mas é uma flor. A flor de lá e a flor de cá, ela não é melhor. A flor de um planeta mais evoluído não é mais evoluída em termos de princípio espiritual do que a flor daqui. Porque senão ela não seria flor, ela seria algo mais. Ela seria um abacate. Vamos entender, gente, que esse processo evolutivo, ele não acontece só na Terra. Existem trilhões de planetas, tá? Então, esse processo evolutivo, do princípio espiritual, é cósmico universal. Então, realmente, eu posso ter, por exemplo, o chimpanzé pode ser mais evoluído do que o primata que existiu há 1 milhão de anos, mas não é mais 1 milhão de anos evoluído. Ele simplesmente é um chimpanzé que não existia naquela época. Naquela época aqui, ó. Cadê o bicho? Acabou. Aqui não tinha primata. Mas o chimpanzé, se você pegar o princípio espiritual que o anima e pegar 100 planetas que tem chimpanzé, não interessa a evolução do planeta. O princípio espiritual que está no chimpanzé é de um chimpanzé. Porque se ele melhorar e evoluir, não é o planeta em si, mas ele vai para uma etapa superior àquela que ele está, o princípio espiritual. O que aconteceu na Terra, acontece em todos os planetas. Eu não sei se nos mundos superiores, de dimensão superior, você vai ter esse tipo de animais. Como aqui a gente não tem mais dinossauro. Kardec coloca algumas mensagens acho que na Revista Espírita. Uma delas eu me lembro bem, se não me engano era de Júpiter, um espírito falando que os animais lá eram bem mais evoluídos que os animais aqui, continuam sendo animal, lógico. Tanto é que o trabalho manual, a maioria dos trabalhos manuais eram feitos pelos animais. O homem já não tinha tanto trabalho manual. Eram os animais que tinham evoluído e já faziam. Está na Revista Espírita, não lembro qual, na citação. Que continua sendo animal, continua tendo homem, só que eles vão evoluindo. Eu não vejo isso como sendo possível, pelo menos da forma como eu entendo. Eu até entendo que você possa ter, num planeta mais evoluído, seres que não existem aqui. Não existe aqui. E esses seres que não existem aqui seriam um estágio mais evoluído de animal que não existe nesse planeta e que lá tem. Que poderiam estar fazendo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a flor daqui é flor. Esses temas são complicados, gente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Vamos pensar em tudo. Vamos pensar em 100 planetas. Aqui. Isso aqui não é planeta não, mas no caso aqui. Esse planeta é o mais evoluído e esse aqui é o menos evoluído. O lá embaixo. Ah, tá. Tá aparecendo a luzinha. Eu vou falar só dos bichos que eu conheço. Dos bichos que eu conheço, o peixe que habita aqui, tá? E o peixe que habita aqui é peixe, no seu princípio espiritual. Quando esse peixe melhora a sua evolução, independente do planeta que ele esteja, ele vai para cá. Quando esse daqui melhora a sua evolução, independente do planeta que ele esteja, ele vai para cá ou para cá. Não sei quem vem primeiro. E quando esses dois aqui, independente do planeta, ele melhora a sua evolução, ele vem para cá. A evolução dos dois, né? Do físico e do... acompanha, né? Uma evolução acompanha a outra, né? Mas isso é a suposição ou essa hierarquia existe mesmo? Essa cadeia evolutiva? Veja bem, isso aqui é
corpos materiais, botei lá em cima. Mas um crustáceo é mais evoluído que um peixe? Não. Não, é o exemplo, né? Não. Na didática. Eu segui o que os livros colocam. Mas isso daí é um pouco mais complexo. Tudo bem. E criaria mais confusão ainda do que já está criando. Entendeu? Ih, botei errado ali o acento. É artrópodes. O que eu quero dizer? Aqui, evolução em corpo material. Corpo material. Evolução biológica, bio. Que acontece tirando o cristal, que é uma coisa espiritual, tá? A vida na Terra, ela começa assim, ela segue esse processo. Ela seguiu esse processo. E isso aqui é feito através dos achados fósseis. Para cada etapa, você tem um surgimento depois da próxima. Então, a vida na Terra, os artrópodes surgiram primeiro que os peixes. Os peixes vieram depois. Somos sinceros. E há um vestígio fóssil. Entendeu? Nas camadas, né? Geológicas. Isso aí é vida biológica. Não inventei nada. E aqui é a evolução do espírito. O que o Edson falou, eu só quero deixar claro o seguinte: remonta aquilo que eu comecei falando. No livro dos Espíritos você tem coisa de vários médiuns, de vários lugares. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. O seguinte: há várias ideias, e uma delas é a fixista. O que é o fixismo? O fixismo é o seguinte: só que eu comecei a falar isso. Então, eu sempre vou ser humano, e o animal vai ser sempre animal. É uma outra ideia que é contrária àquela que a gente começou. A gente começou com essas ideias aqui. Eu selecionei essas ideias para não cuidar. Quando eu citei esses dois, 607 e o 540, que não apareceu agora, aqui, foi justamente para falar sobre essa outra visão. Porque isso que você está falando é dentro dessa visão fixista, que o humano vai ser sempre humano onde quer que ele esteja. E o princípio espiritual dele é diferente sempre, porque a ideia de Adão e Eva, que é uma coisa que ainda existia no século XIX e que só vai acabar ali na marca do pênalti com a chegada de Darwin. Darwin encerra definitivamente, quando ele vem com a ideia da evolução biológica, que nós descendemos dos animais, que nós somos um animal, o Darwin encerra esse capítulo de Adão e Eva, definitivamente. Aí acabou as comunicações mediúnicas nesse sentido. Essa comunicação de que no planeta X, não, ele não vai... Isso não me parece que é um desses casos. Então você ainda tem confusão mediúnica ali sobre essas definições. Por quê? Por que eu estou querendo enfatizar isso? É porque a evolução do espírito, ele não é uma coisa de um planeta. A evolução do espírito é cósmica. Ela não atinge só o planeta Terra, ela atinge todos os planetas, independente do estágio que esse planeta esteja. É claro que a Terra daqui a 500 anos, espiritualmente vai estar mais evoluída. Só que muitas espécies não vão estar existindo aqui. Mas nem todas as espécies serão domésticas. Espiritualmente e materialmente também, porque uma acompanha a outra, né? Progressa acompanha a outra, né? Como assim? Ela vai estar daqui a 500 anos mais evoluída espiritualmente e materialmente também, né? Progressa, um acompanha o outro. Mas muitas dessas espécies que hoje existem aqui, há um cálculo aí que morre tantas espécies por ano, né? São extintas. Muitas delas não vão estar existindo. Mas isso tem nada a ver com o princípio espiritual. Porque o princípio espiritual, ele estagia em cada uma dessas etapas aqui, ó. Mas não é só no planeta Terra, gente.
enfim, cada uma dessas etapas aí. Cada uma dessas etapas são as que existiram na Terra. Mas pode ter existido um animal aqui igual a esse aqui, não ter existido um animal igual a esse aqui, num outro planeta. Mas lá naquele planeta havia animais que correspondiam ao mesmo nível de evolução que aquele ali era da Terra. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque a forma, ela depende também do planeta. Do planeta, do físico do planeta, do clima, desse troço todo, né? Exato. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: o processo da evolução, ele é universal. Ele acontece em todos os planetas. Então, uma flor, o princípio espiritual que anima uma flor, é um princípio espiritual que está num nível que está aprendendo com a sensibilidade da flor, da planta. E isso ele vai ser assim. Ah, mas o planeta é mais evoluído. Não. É isso que eu quero deixar claro. Ele é mais evoluído, mas ele é o espírito está ali. Ele não é mais evoluído do daqui. Se ele fosse mais evoluído, ele seria alguma coisa mais à frente. Nós, nas condições que nós nos encontramos aqui na Terra, será que é possível nós já termos habitado o planeta não em condições mesmo que essa ou menor, mas um pouquinho melhor do que aqui? Ou será que não? Como assim? Porque na minha visão é possível que sim. Isso aí que... Deixa bem. O problema é por isso que eu estudo às vezes. Porque vai falar de evolução é complicado. Não é isso não tem nada complicado, tudo é simples dentro da gente quer abordar. E a gente, eu não sei se eu vou falar sobre isso, vou, em breve. Espera só um pouquinho. Tá, continua, vai embora. Capelino? Eu vou falar, mas não vou falar sobre isso. Eu sou complicado, né? Eu vou. Porque você está falando da planta, por exemplo, que há plantas que são específicas aqui da Terra, mas só pode ser que elas também existam em outros planetas, entendeu? Então, assim, mas tudo bem. Não sei se eu estou enrolando a cabeça de vocês. Não, mas vai lá. Por isso que eu acho que ninguém veio. Não, o princípio espiritual é um assunto que eu gosto desse assunto, mas ele é complicado assim, mas eu... O que eu quero dizer é o seguinte, olha só para esse desenho aí. Do lado direito é a evolução do espírito. Esse aqui, a representação daqui, da evolução do espírito, é de ampliação da consciência. Então, à medida em que o espírito evolui, ele amplia a sua consciência, princípio espiritual. Ele amplia a sua experiência, como André Luiz nos relata no livro Evolução dos Mundos. Eu não poderia ficar aqui escrevendo tudo que a Evolução dos Mundos relata, mas ele amplia a sua experiência e ele vai tendo uma maior complexidade, ele vai galgando recursos. Então, a experiência dele nos corpos materiais que estão evoluindo, mas as experiências que ele vai galgando vão dando a ele cada vez mais amplitude. Isso aqui está crescendo. Eu estou aqui, passa 1 milhão de anos. Eu aprendi tudo que esse estágio podia me dar. Eu passo para cá. Eu ampliei um pouquinho mais, eu estou crescendo. As experiências do mundo. Aqui vai ter evolução biológica, natural do planeta Terra. Genética, seleção natural das espécies, mutações. Mas isso daqui é biológico. Eu compreendo isso. Tá? Mas além disso, o que anima, o que dá vida a esses seres, o oculto, o que é invisível, a ciência, ele também está desenvolvendo. Porque é para isso que isso existe. Esses corpos aqui existem para que a gente possa crescer. Então esse processo de crescimento, ele não tem fim.
Aqui é continuação, só que aqui, vocês vão reparar, é continuação de lá. Lá eu parei em mamíferos, aqui eu desmembrei os mamíferos, tá? Seguindo o livro do Luiz Augusto, não sei o que, do Jorge André e do André Luiz, tá? Eu mesmo não olhei livros de biologia, eu segui o que eles falaram, tá? Marsupiais, cetáceos, rinocerontídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos, antropóides inferiores. E lá vou eu, evoluindo. Eu estou animando. Então, para mim, marsupiais, não interessa que marsupial é esse. Se é o marsupial de 1 milhão de anos ou se é o marsupial de hoje. Se é o marsupial daqui da Terra ou se é o marsupial do planeta Costa Grande. Não entende. É marsupial. Esse princípio espiritual está nesse estado aqui. Que não é o mesmo de 1 milhão de anos atrás. Não. Como assim? O princípio espiritual é outro cara. É outro princípio espiritual. O cara que era marsupial há 100 milhões de anos atrás no planeta Zezinho, hoje ele é antropóide inferior ou no próprio planeta Zezinho ou no planeta Zequinha. Depende de como o planeta Zezinho vai estar. Depende dele também, vai estar meio paradão. Então, aqui eu estou citando, tá? Eu falei que estou citando a página 34 da 10ª edição da Evolução dos Mundos. Estagiando, aí vem, ó, marsupiais, cetáceos, cretáceos do Oceano Médio, rinocerontídeos, e aqui é cretáceos, tá? Rinocerontídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, vocês vão ver, ó, equídeos e antropóides inferiores do Mioceno e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora as aquisições de importância entre os megatérios e mamutos, precursores da fauna atual da Terra. Alcançamos os pitecoantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas. Aqui. Antropóides inferiores. Então, isso ele está falando da jornada do princípio espiritual. Estamos evoluindo. Tá? Vamos avançando. Eu queria que tu desse uma parada aí e me explicasse isso aqui mesmo, que eu não consigo entender legal. Vamos ali num daqueles ali, rinocerontídeos. Né? Então ele tem um princípio espiritual ali. Olha para cá e olha para lá também. Isso aqui vai te ajudar, esse mapinha aqui. Então, vamos ali. Está vivendo ali num determinado planeta. Está lá o rinoceronte. Está lá o rinoceronte. Tem um princípio espiritual nele. Ele está no planeta Zezinho. Isso. Tem um princípio espiritual. Né? Que não tem... Que é um princípio espiritual que só tem sensação, que não tem, né? É um animal. Quer dizer, tem nele ali um princípio espiritual. Esse mesmo princípio espiritual vai progredir pelo lado direito ali. Certo? Que vai chegar até a evolução que a gente conhece máxima, que é o do hominal. Certo? Sim. Né? Em algum lugar que a gente não sabe, que é aquele elo perdido ali que você colocou lá Sim. em cima, né? Que esse elo perdido é porque é o desconhecido, né? Isso. Aonde é feito essa... É isso? Esse princípio espiritual é o próprio espírito daquele animal? É ele na íntegra? Quando a gente fala, o princípio espiritual, ele jornadeia pelos diversos, né, campos, né, dos animais. Esse princípio espiritual, vamos parar no tempo, está o princípio espiritual ali no rinoceronte, é o próprio espírito do rinoceronte? É ele? É ele. Então, pô, a ideia de você dizer que eu já fui um rinoceronte
Porque eu já animei um rinoceronte, não está errado. Não está. Mas no movimento espírita você É isso. quase um tabu. Eu sei que é porque você me falou uma vez sobre isso. É. A Luluca. A Luluca Já foi uma barata. vai estar dando esse estudo. Então eu te Um disse dia. conversar sobre isso. Um dia ela vai estar dando esse estudo. Tá vendo, Lulu? Tá Tem que evoluir muito. Se eu puder, Agora, estarei uma coisa dando é certa, é uma. muito inteligente. Eu estarei Achando inteligente pra como um orientador espiritual, se Deus quiser, bem mais evoluído, de Você, mega gente. evolução, Você vê quando ela a estiver pessoa fazendo pegar isso, uma cachorrinha. quando isso daqui a alguns milhões de anos, né? Só onde eu consigo uma Ela não me vem pra mais de horário, não, hein? Não consigo uma água para tomar um remédio. Porque é hora certa. Que horas tem? Tem um conceito aqui que é mais complexo, que eu não sei se eu vou nem entrar nisso, porque É porque lá no meu centro eles falam que a gente já pode ter habitado lugares ou os planetas menos evoluídos do que o planeta Terra, Não, isso né? é certo. O espírito, né? Mas eles nunca falaram assim, você já foi uma formiga, ou você já foi uma bactéria, ou você já foi... no livro Evolução dos Mundos está muito claro que princípio espiritual é um nome. Convencionou-se a chamar princípio espiritual, até porque tinha esse tabu do Adão e Eva, da criação, etc, e tudo mais. Mas as faixas inaugurais da razão é a minha razão. Eu, Anderson, estabeleci esse processo. Eu vou entrar aqui uma pessoa, o Dr. Luiz Augusto, deixa eu pular algumas coisas. Luiz Roberto, ele tem uma experiência que eu achei muito impressionante, tá? Não é para ler agora não, escuta o que eu estou falando. Tem jeito. Ele tem uma experiência muito interessante de desdobramento. Quem? Esse Dr. Luiz Roberto de Marcos, Logaria. O livro todo ele conta a trajetória da história dele, ele é sincero, ele é aberto, ele fala sobre coisas muito interessantes, sobre as diversas etapas da vida dele. O livro é muito autêntico. E infelizmente é um livro esgotado. A editora faliu, Universalista. E ele conta um experimento. Alguns eu nem quis botar porque é muita coisa, mas o primeiro experimento que não está aí, ele se vê como um dinossauro. O problema é entre a cadeira e o mouse ali. Como um dinossauro. Ele fica chocado com aquilo, o orientador. Mas a gente vai ver aqui um momento, né, desse capítulo. Na página 80 ele vê. Então, passei a visualizar se ele está desdobrado, tá? Fora do corpo à noite. Passei a visualizar um bando de homens eretos, porém sem roupas, mas peludos, de cabeça puxada para trás. Testa pequena e inclinada, queixo saliente, barbas e boca grandes. O nariz era pequeno e chato. Era um bando de hominoides, hein, André? Pareciam com Homo-Erectus. Possível elo da cadeia evolutiva entre o animal e o homem. Enquanto observava o bando a caminhar pela relva, notei que havia um tronco de árvore em chamas, talvez atingido por um raio. Eles se aproximaram e começaram a admirar o fogo, aproximando suas mãos do fogo, para logo em seguida puxá-las aos gritos. Seus olhos expressivos fitavam curiosos as chamas que ardiam. O que se passava em suas mentes primitivas?
Pensava nisso quando vi um deles pegar um galho de chamas e aproximá-lo do rosto. Remexi a cabeça para um lado e para o outro. Senti que ele era eu, em passado longínquo, primitivo, em início da evolução humana. Na verdade, muito mais próximo do animal do que aquilo que hoje consideramos homem. Os erros é porque foi feito em escaneado, tá? E eu não fiquei corrigindo não. O scanner sempre dá uns defeitozinhos. A cena mudou, passando a ver-me aquele mesmo humanoide deitado e recostado numa pedra, a afagar todo o seu corpo, passando a mão na barriga, pernas feitas. A afagar. E repentinamente rolou uma lágrima. Seus olhos. Rolou uma lágrima de seus olhos. Incrível recordação. Suas ou minhas feições eram animalescas, semelhantes às de um gorila, mas não tão semelhantes, pois também havia algo de humano em suas expressões, notadamente no olhar e gesticular das mãos. Um animal não chora. Senti dentro de mim que naquele momento me descobri como ego, como eu, como individualidade. Descobri a ego-consciência, ou a eu-consciência, ou ainda a autoconsciência. O animal sabe, mas só o homem sabe que sabe, por possuir a autoconsciência. Esse é o momento decisivo e limítrofe entre os reinos animal e humano. Com o despertar da autoconsciência, surge propriamente a razão e a fase racional da evolução. O animal se torna homem, porém sem solução de continuidade entre as fases evolutivas que se sucedem. Como a adolescência sucede a infância e a juventude àquela, depois chegando à maturidade e à velhice. Em cada fase o ser é novo, diferente, tendo mudado a forma de agir e de pensar, as ideias, conceitos, sonhos e planos, sem contudo deixar de ser a mesma individualidade. Isso dá a tua resposta daquilo que você perguntou. Esse experimento que ele teve, ele continua. Ele vem, o Sanakan, que é o mentor dele, mostra para ele coisas de vidas passadas. Tem uma cena engraçada que ele está num local tipo Japão e eles estão assim num local, numa ravina, e tem umas mulheres. Aí eles começam a gritar, mulheres! Aí eles começam a correr em direção às mulheres, as mulheres em direção a eles, e começa a ter um sexo grupal. Caraca, é tudo animalizado ainda. Tudo animalesco. Um sexo grupal. Aí o mentor fala, viu como é que vocês são bem ainda animalizados? Isso há 3, 4 mil anos atrás. Aí ele vai recuando. Quando ele chega e ele se vê grunhindo como um dinossauro, ele tem um choque e volta para o corpo. A orientador disse que depois iria mostrar essa fase, que está tudo guardado lá na essência divina dele, que ele não perdeu nada, tá? Mas ele disse que realmente não é possível mostrar isso, porque você imagine, isso ele falando, você imagine você lembrar que você era um ser carnívoro, um tiranossauro, e que tinha prazer em comer o outro animal, entendeu? Isso então precisa ter evolução. Então o que acontece? Quando ele é esse animal, ele não raciocina. Ele diz que há uma total oclusão de raciocínio. Ele vive em função do que vê. Ele diz que é uma sensação muito estranha, porque não tem raciocínio, não tem pensamento, não tem julgamento. Tem uma parte ali interessante que acho que o próprio Espírito fala uma coisa assim, que ele fala que ele tem. Eu já li essa frase. Ele tem a individualidade, mas não sabe que tem, né? Como é o próprio animal, quando retorna ao plano espiritual, ele não sabe, ele tem a individualidade dele, mas não sabe o que está fazendo, não tem que espiar, né? Ele não tem consciência de si. Não tem consciência de si, não sabe, não errou, não acertou, ele está ali quanto um tempo. O princípio espiritual, ele não tem consciência de si.
Porque ele não tem corpo mental. Isso. Eu tinha visto ele uma vez, não sabia onde estava, aí vi num livro, eu copiei, tá? Aqui, esse gráfico eu acho muito interessante, porque ele dá a exata dimensão da coisa. Aqui nós temos o mineral, tá? Tá escrito ali mineral, tá? E a sua manifestação, enquanto princípio espiritual, ela é totalmente física. Ele é totalmente inconsciente de si, absolutamente. Ele está no reino do átomo, das vibrações, né? À medida que ele evolui e entra no reino vegetal, ele adquire vida. Claro, isso aqui está simplificado, tá, gente? Não quis botar aquela longa carreira que eu botei no outro. Ele tem vida. E ele está expandindo a sua evolução e consegue atingir o plano astral. Tá? Depois ele passa para o animal. O que é aquele M lá? Plano astral? Médio. Médio. No animal, qual a grande conquista do animal? O plano mental. A grande conquista do animal é quando ele, na sua evolução, atinge o plano mental. Até então, ele não tem. Porque quando ele atinge o plano mental, é aquele momento lá. Ele vai para o hominal. Ele ganha livre arbítrio, discernimento. O corpo mental, qual a importância do corpo mental na evolução do espírito? Todo esse processo é para desenvolver esse momento que a gente acabou de ler ali. É quando eu digo aqui, eu tinjo aqui, né? É claro que o animal, ele começa a ter, o que a André falou ali, né, no Luca? Ela é muito inteligente. Ela começa a ter, ela sabe o que eu estou falando dela. Eu falei Luluca, ela olha para mim. Luluca, viu? Ela sabe. Ela começa a ter o quê? Ela já tem corpo mental. Eu falei assim, ela estava ali, né? Aí eu falei assim, me chamei Lulu. Vem cá, vem. Ela vem. E você tem experiências com gorilas que já conseguem escrever coisas que quer. Entende? Tem uma gorila que eles botaram na linguagem de sinais e ela disse, eu tenho medo. Botou ela perto de outros gorilas, eu tenho medo. Por quê? Eles são macacos. Ela escreveu. Então, esse princípio espiritual tem corpo mental. O animal superior, esses, tem corpo mental. Primitivo ainda. Mas já consegue. Ele não tem consciência de si. Ele não tem consciência de si. Mas a ele gente comprova pela cachorra. Ele as vai coisas ter... que ela faz. Que ela faz. Ó, ela faz xixi instinto, e sabe que fez xixi, ela se esconde. É instinto. Não, Ela se esconde. E quando ela não faz bobagem, ela aparece na janela ali e lá. Mas quando a gente chega de cá, ela não apareceu, ela já se entregou. Sabe que alguma coisa ela fez errado. Ela na cama dela quietinha. Porque ela já É tem instinto, né? um processo lento, gente. Não é? É muito, muito lento. Mas já tem. Então, ela vai caminhar para o hominal. O homem tem condições e chegará um dia de dominar o plano mental completamente. Essa é a sua destinação. Nós precisamos começar a sair do mental primitivo para avançar no domínio do nosso livre-arbítrio, para começar a roçar os planos cósmicos.
quando a gente começa a atingir esses planos, nós entramos nessa evolução cósmica. Que é a evolução daqueles que não precisam mais reencarnar. Então nós temos que dominar, nesse momento, as nossas emoções, os nossos ódios, nossa raiva, nossos impulsos, nossa ira, que é isso aqui, controlar completamente isso aí. O sexo, o dinheiro, os vícios, tudo, está tudo aqui. Você tem que dominar isso aqui, dominar a mente, a emoção e se tornar um mestre espiritual. Você pode. Aí você passa para essa fase aqui, super-homem. Humano. Super-humano, adepto, mestre, é a evolução dos seres que habitam o plano mental e que não precisam mais reencarnar. Eles não reencarnam mais. Só reencarnam para realizar grandes mudanças no planeta Terra. Ou missões, né, para ajudar. De grande vulto. Ao sono. Isso é escaneado? Não, isso eu fiz. É porque ali tem duas vezes o mesmo nome ali, ó. Plano mental Não, vulgar. renúncia, já é renúncia. É que eu não quis botar outros nomes da filosofia, né? É aquela pensa. É só para a gente ter uma ideia, porque senão fica muito. E eu não quero me atrelar a 7 planos, 7 coisas, 7 não sei o que, entendeu? Eu quero que a gente entenda que o nosso processo humano, e nisso concordamos, os espíritas mais avançadinhos, né, que leem André Luiz e Jorge André, a teosofia e o Val Vieira com a conscienciologia. Concordamos que a evolução humana se dá aqui. Isso significa que dominar isso aqui é a nossa meta. Como André Luiz fala no Obreiros da Vida Eterna. Não botei aí, eu botei lá no outro. Aqui eu não botei. Isso aí é anos e anos de encarnação. Isso é muita encarnação. Não, isso aí, gente. Agora, vamos voltar um pouquinho. Aqui é um outro quadro, tá? Que é mais ou menos parecido. Mineral, vegetal, animal, determinismo. Você está preso à força das coisas. A força das coisas. Você não tem livre-arbítrio para determinar o que acontece com você. Evolui pela força. Pela força do próprio, das próprias experiências do corpo que você está animando naquele momento. E pela força das coisas você vai sendo empurrado e dominando as dimensões, tá? Até que você entra no reino nominal, adquire o corpo mental, e a partir do corpo mental você tem uma ampliação, um processo gradativo de ampliação do livre-arbítrio. Nós hoje não temos pleno livre-arbítrio. Nós ainda odiamos, nós somos sarcásticos, nós somos irônicos, nós brigamos, nós discutimos, nós temos... Tudo isso limita o nosso livre-arbítrio. Somos grosseiros. Por quê? Porque cada ação má que a gente faz nos aprisiona. Usa mal, né? Usa mal. Mas eu estava ouvindo um estudo lá na casa, no grupo de estudo, eu não me lembro, eu nem anotei, mas a gente estava falando alguma coisa sobre reino, né? E tem uma pessoa que falou que leu no livro, depois vou até perguntar. Primeiro lembrar de quem foi que falou. Que tem essa coisa de que o animal reencarna quase que imediatamente, não é isso? Que a gente escuta dizer. Mas a gente vê nas obras de André Luiz, em algumas obras ele fala de... Mas se clicar ali vai direto. Não está aí. Esse diagrama é um diagrama que eu queria fazer um estudo só sobre ele, mas eu achei que era muito curto. Eu achei ele é um livro da teosofia,
eu achei quando eu li isso muito interessante, nunca me esqueci disso, porque a teosofia colocou em leis uma coisa que era dita por Kardec, que é o ciclo do processo de seleção. Kardec já fala disso, não é Emmanuel, ao contrário do que muita gente pensa, não é Emmanuel que fala disso quando fala de Capela. Kardec já falava disso, de que quando um planeta chega a um certo estágio, a mudança ocorre com a retirada dos espíritos que foram reprovados. Tá? Aí responde aquela pergunta que ela estava falando. Exatamente, que o Júnior levantou sobre os reprovados, se eu já tenho um planeta melhor, e etc, etc. Aqui, a teosofia... Mas isso o Kardec falava, mas antes de isso já é anterior a Kardec? Não, a teosofia é depois. Depois, né? Não sei se eles leram Kardec, mas você pode ver que tudo está 7. Ó. São 7 rondas, tá? Cada bolinha dessa grande é uma ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ronda? Isso. É isso aí. Ronda é isso aí. Não pergunta por quê, mas é isso aí. Tá? Porque dá uma ronda. Na verdade, Tá. na verdade, é aquilo que eu falei para vocês. É pretencioso. Eu estou pegando deles a ideia e estou dizendo que não é assim. Tá? Não é assim. Não é sério. Tá? Eles gostam de sério. E aqui estão vendo 7 processos de evolução. Lá no livro eles colocam outros nomes. Eu não usei o nome deles, porque isso implicaria em eu ter que dar esse estudo. Eu vou usar um nome que a gente conhece bem. Tá? Peguei uma bolinha daquelas e vamos entender cada bolinha daquela. Mineral, início do processo. Vegetal, animal, antropóides, elemental, homem, mestre ou super-homem ou anjo, o ser emancipado. Agora já deu para começar a desvendar, né? Agora melhorou. Ó, você vai, aqui você fica 300 milhões, um período, tá? X, aqui outro período, aqui outro período, aqui outro período, e vai sucedendo um processo evolutivo. O princípio espiritual, a mônada, ela vai evoluindo. É você. Você está aqui. E que fiozinho são esses? Não botei outro, não tem outro? Ah, sim, aqui. Cada experiência do princípio espiritual estaria condicionado à aprovação e reprovação a cada nova ronda. Aí é que está esses tracinhos aí. Aqui teve todo um ciclo de evolução. 1 bilhão de anos. Sei lá quanto, tá, gente? 1 milhão de anos. Esse cara aqui passou para o segundo nível. Tá vendo aqui? Sim. Veio para cá. O amarelo que tá escrito aí. Oh, perdão, veio para cá. Acompanha pela cor. Ele, aqui, era mineral. Aqui, ele é vegetal. Mas ele passou pelo amarelo também. Não? Aí vem a questão. Por que tem uma bifurcação? Porque a evolução dele pode ser mais rápida, pode estreitar o caminho, né? Não, escuta. Houve uma bifurcação aqui, ó. Na segunda ronda, a primeira veio para o vegetal e uma parte veio para o mineral, continuando mineral. São os reprovados. O amarelo são os reprovados? Não. Não, nessa situação Aqui, depois. o cara está aqui. Vai, isso. Ele veio. Para a segunda, ele se emancipou. Certo. E houve uma parte que não se emancipou. São os reprovados. Eu tô falando.
Aí eu começo a falar, agora vamos lembrar de capela, exilar de capela. O que é exilar de capela? Capela, os caras estão indo para um processo a mais. E os reprovados? Os reprovados são colocados num globo de reprovados, de pessoas naquele nível de que não avançou. Mas ele não pode voltar para poder voltar, porque o amarelo também já tem uma linha também. Vamos pensar na escola, sala de aula. Não, ele retorna, se ele conseguir. Ele retorna. Eu estou na 7ª série. Você talvez não seja. Na 7ª série, gente. Estou na 7ª série. A minha colega, na 3ª série, vou falar da coisa que aconteceu. 3ª série. A minha colega, eu estou na turma 301. Chegou lá na 301, eu fui reprovado. Reprovado. A minha turma, todo mundo passou para 401. No ano seguinte, eu continuei na 3ª série. Fui para a turma 304. Mais cascuda. Mais cascuda. 304. A minha turma foi para 401. No ano seguinte, eu fui para 401. Já não são as mesmas. O pessoal que estava na 401 foi para 501. Só ficou na 401 os reprovados. Então, por exemplo, a Genilce, eu nunca alcancei, que até desencarnou. Eu nunca alcancei, porque ela era sempre de uma turma mais avançada. Eu nunca alcancei. Outros colegas, eu nunca alcancei. Outros, eu não só alcancei, como passei. E o cara parou na 7ª série, ele estava comigo lá, ele passou na 3ª série, mas chegou na 7ª série e parou. Eu alcancei ele, passei para o 8º e ele repetiu de novo. Agora vamos falar aqui do princípio espiritual. O que eles estão me dizendo é o seguinte, que o processo é um processo que atinge em todos os níveis do processo de evolução. Não só no homem, mas, e claro que isso aí, eu não estou dizendo que é assim, é uma coisa que a gente pode polemizar, porque se é feito, por exemplo, a questão que vocês não levantaram, mas que eu posso levantar. Ora, se esses caras aqui, mineral, vegetal, animal, antropóides, macacoides, né? Elemental, até antropóides, se eles são movidos pela força das coisas, como é que eles são reprovados? É uma questão, né? Estão entendendo a questão? Mas isso não importa. O que eu achei curioso é que esse mapeamento mostra esse processo. Mas lembrando, isso aí você tirou de um livro e tu colocou com a nossa terminologia, mas o sentido que eles querem dar é esse mesmo? Não mudei nada não. Só o nome que tu... Não, a única coisa que eu mudei é que aqui, se vocês querem saber exatamente o que eu mudei, aqui é adepto, mestre, aqui é homem, aqui é animal, aqui é vegetal, aqui é mineral, e aqui é elemental, é fluxo cósmico elemental astral, e depois é fluxo cósmico elemental mental. Coisas só ir lendo para saber do que eles estão querendo dizer, o que é isso.